Seja bem-vindo à continuação do nosso módulo, os 4 amores bíblicos, a partir dos escritos de João, aqui na Escola Bíblica, onde você tem aprendido sobre fundamentos bíblicos, sobre as mensagens contidas no Evangelho, sobre a praticidade da Palavra de Deus no seu cotidiano. E nesse módulo nós temos nos preocupado em entender o amor de Deus. Então, o amor de Deus ele não é apenas uma decisão de Deus, mas uma intenção em salvar a humanidade. Nós vimos nas aulas passadas como Deus foi intencional em enviar Cristo, como Cristo foi intencional em encarnar o padrão de Deus, e nessa terceira aula eu quero te convidar a entender o que o Espírito Santo tem a ver sobre isso. Lembrando que esse módulo é composto por 4 aulas. A primeira aula nós entendemos a respeito do amor do Pai, a segunda aula do amor do Filho, nesta aula o amor do Espírito Santo, e na próxima aula nós veremos o amor dos discípulos. Então nossa ênfase, o nosso olhar hoje está a partir do que o Pai e o Filho construíram. Qual a função do Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem a ver com o amor de Deus? E de novo, por favor, não entenda o amor bíblico como um afeto, como um entrelaçar dos corações, como uma paixão, como algo que te move. Sim, você pode ter isso, nós temos isso pela obra de Deus, temos pelos outros, mas o amor sólido, imutável, que é padronizado pela Bíblia, é um amor coerente com aquilo que Deus fez, com o que Cristo encarnou e que o Espírito Santo te ajuda a discernir. Então quero te dar as boas-vindas à nossa terceira aula, o amor do Espírito Santo, aqui na Escola Bíblica. O Espírito Santo ele tem uma função central. Eu vou dar um resumo dessa aula nessa reflexão. O Espírito Santo tem uma função central de nos fazer lembrar as palavras de Cristo. Sendo Cristo a encarnação do amor de Deus, sendo Cristo a manifestação terrena do amor que está estabelecido na eternidade, pois Cristo desfrutava da essência do amor de Deus desde antes da fundação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Cristo, ele está nos lembrando de que, dentre várias coisas, nós devemos manifestar o amor que temos recebido, o amor que nos salvou, o amor que está salvando você hoje, o amor que se renovou sua vida sobre as novas misericórdias que se renovaram no dia de hoje. Esse amor imutável, mas também palpável. Quando o Espírito Santo nos faz lembrar desse amor, nos faz lembrar de Cristo, ele está trazendo para a nossa atualidade aquilo que talvez a nossa mente não conseguiria alcançar como lembrança, o que nós lemos e talvez não rememoramos, e principalmente o Espírito Santo nos dá o discernimento espiritual para aplicar esse amor e não sermos fadados num relacionamento afetivo querendo ajudar todo mundo, pois o cristianismo é intencional. Então o Espírito Santo ele é fundamental para que você consiga praticar esse amor que Deus dá como um padrão, o amor que Cristo encarna. E agora, como é que nós vamos agir quanto a isso? Qual a função do Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos falar nessa terceira aula, por isso prepare o seu coração, prepare o seu espírito para ser edificado pela palavra de Deus. Então nós entendemos aqui nas aulas passadas o amor do Pai, o amor do Filho, entendemos que o amor é prático, sacrificial e altruísta. Que Deus não estava se preocupando com os seus sentimentos quando manda Cristo para a terra para salvar a humanidade. Jesus não estava preocupado com seus próprios sentimentos quando escolheu amar os discípulos, inclusive Judas. Então o amor de Deus é uma ação, não uma reação. Deus age independente da nossa reação. Isso é o básico sobre o amor bíblico que nós entendemos. Agora, qual a relevância do Espírito Santo? Qual a relevância do discernimento que o Espírito Santo nos dá? Nós poderíamos resumir a relevância do Espírito Santo como: devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo para conseguirmos ajudar e manifestar o amor que temos. Veja, antes de nós entrarmos em qualquer texto bíblico, é fundamental você entender que todo o amor que você tem e deve ser manifesto como uma ação, não quer dizer que as manifestações dessa ação são padronizadas. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, de repente você tem um amigo que tem dificuldade com organização financeira, um amigo que não tem facilidade para buscar a presença de Deus, o processo de santificação dele
não santificação da que qual Cristo fez, santificação terrena, daquela que você faz, eu faço, o nosso processo de nos tornarmos cada vez mais santos, de estarmos mais próximos de Deus. Bom, então, um indivíduo, um amigo que, por mais que você goste, tem tido dificuldades para se santificar, para viver em santidade, por melhor dizer. Se você decide resolver os problemas desse seu amigo, se você decide ir orar por ele, pagar as contas dele, se organizar por ele, abastecer o carro dele, fazer tudo por ele, claro que você está sendo movido por uma compaixão e um amor divino, e Deus vai validar isso. Mas a partir do momento que você só age dessa maneira, parece que você está sendo conivente com a ociosidade dele, conivente com a pecaminosidade dele. E talvez o que Deus queira de você por meio de um discernimento do Espírito é parar de ajudá-lo dessa maneira, talvez continuar orando e exortando ele, mas parar de resolver os problemas para ele. Então, nesse exemplo hipotético aqui, esse amigo com dificuldade para se santificar, que vive uma vida ainda um pouco na igreja, um pouco saindo, que chora no culto pela presença de Deus, mas não consegue pagar as contas, que chora pela presença de Deus, mas não consegue ser fiel nos dízimos e ofertas, enfim, no geral, é um exemplo muito aleatório, mas às vezes você pode ajudar servindo esse irmão de maneira prática, mas às vezes somente o teu conselho é suficiente. E talvez Deus queira que você deixe com que o próprio Deus trabalhe nas emoções e no caráter dele, do que você interromper provendo para ele o que não era necessário no meio da transformação de Deus. Então saiba que nós devemos manifestar o amor, mas existem formas de se manifestar. Você que tem um filho, vamos para um outro exemplo para a gente encerrar. Você que tem um filho, se o seu filho tropeçou e caiu, você vai prontamente ajudar ele a se levantar, vai ver se machucou e tudo mais. Segunda vez teu filho correu e caiu, você já dá um ânimo nele, fala, olha, presta atenção, não corre desse jeito. Na terceira vez que talvez por falta de obediência ele correu, tropeçou e caiu, você como um pai deve discernir que você precisa deixar com que ele caia sozinho para ele aprender as consequências do correr, as consequências da queda. Claro que como pai você vai ficar angustiado, que pai que gosta de ver um filho pequeno tendo o joelho ralado na rua? Mas é fundamental que você pare de interferir no processo de maturação do seu filho para que ele não seja uma criança mimada que sempre vai depender de alguém para levantá-lo. Então você suprime o teu emocional afetivo e fala, meu Deus do céu, ele caiu, Senhor, que não seja nada. Mas você olha para o seu filho e fala, tá bom, pode levantar e para de correr desse jeito. Ele vai aprender. Não estou dizendo que nós devemos ser indiferentes à dor do outro, mas nós devemos dar um suporte, pelo menos orar pela distância e saber que os tropeços são fundamentais para o que Deus está fazendo. Então, para a gente concluir, eu preciso ajudar o outro. Eu vou estar sempre orando, eu vou estar sempre referenciando um padrão de santidade, mas às vezes o outro precisa chegar até a mim para que minha ajuda seja realmente eficaz. O outro está perdido no pecado, eu vou pregando o evangelho, eu vou tentando alcançar, mas existem lamaçais que a pessoa deve levantar e sair. Como você vai saber que é o momento de dar uma oferta, dar um socorro, para melhor dizer, para o irmão, e um momento de repreendê-lo pela falta de organização financeira que ele tem? Como você vai saber? Sendo que os dois podem ser uma manifestação do amor de Deus, por meio do discernimento do Espírito. Como você vai saber que você tem que dar uma exortação, um encorajamento, ou você deve repreender, né? Ou você deve suprir a necessidade do irmão? Por meio do discernimento do Espírito. Se o Espírito diz, não, você precisa resolver a situação para ele, você vai, senta, conversa, resolve e explica por que você está fazendo isso. Mas se o Espírito diz, deixa ele correr para tropeçar, quando ele voltar pedindo um curativo, aí sim você oferece a cura e explica o que está acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, por mais que tenha leis, mandamentos, ordenanças, ela não é um manual feito para o meu dia a dia e para o seu. Não que ela não seja aplicável, mas eu vou sair daqui e a Bíblia não vai dizer se eu devo ir pela rua A ou pela rua B. Isso eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer de um jeito ou de outro. Ela me dá um modelo de casamento, um modelo de discipulado, um modelo de irmandade. Mas o dia a dia é através do Espírito, pautado na moralidade da Bíblia, como eu devo agir. Então, para concluirmos de vez, nós precisamos entender, através do Espírito Santo, como nós devemos agir para aí sim manifestarmos o amor de Deus.
Por que eu disse isso daí? Porque muitas vezes nós somos seduzidos por um entendimento de que o cristianismo é uma comunidade hippie, onde Jesus é amor e nós devemos amar uns aos outros e fazer comida junto e viver junto e dividir tudo junto. Uma comunidade quase que socialista de hippies. Não tem nada a ver com isso. Nós já vimos que o amor de Deus é intencional, ao ponto de não poupar o próprio Filho para que os outros tenham acesso à salvação. Logo, Cristo padeceu para que outros sofram. Eu tenho que entender que o amor que eu manifesto, ele tem que ser verdadeiro. Mas quanto mais próximo eu estou da pessoa, mais discernimento em como ajudá-la eu preciso ter. Mais discernimento em como suprir essa pessoa eu preciso ter. Para que você também não saia por aí se desfazendo, para que os outros possam ser beneficiados e você perca a sua família, perca a sua fé, perca as suas finanças. Antes, que você seja como um referencial para as outras pessoas através do que o Espírito Santo tenha falado contigo. Então eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia, não ficarmos só nessa introdução, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Seguindo a escolha de João que nós temos, pois João era o discípulo amado, aquele que teve a identidade transformada de filho do trovão para o discípulo do amado, nós vamos ver que o amor através do Espírito Santo não gera libertinagem e omissão, antes gera obediência. João 14, 15 e 17, a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. João 14, 15 ao 17. Coloca na sua anotação, então, o primeiro tópico dessa terceira aula. A obediência é o princípio do amor do Espírito Santo. Então nós temos Deus estabelecendo um padrão de amor, Jesus evidenciando, encarnando esse amor, e agora nós teremos o Espírito Santo como a obediência é o princípio do amor do Espírito Santo, como obediência como o princípio do amor que o Espírito Santo tem por nós. Vamos esmiuçar o texto. João 14 vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Repare que guardar os mandamentos, de trás para frente, é uma evidência do amor que nós temos por Jesus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês não guardarem os meus mandamentos, como eu saberei que vocês me amam? Se um filho não obedece o que o pai fala, como o pai saberá que é amado? Tá vendo que o padrão crivo para se compreender o amor de Deus não é por meio de palavras, mas por meio de ações? Pois Deus amou o mundo, Jesus amou Judas, e agora ele está dizendo, não precisa ficar dizendo que me ama, dando tchau para mim no culto, dando coraçãozinho, não precisa. Isso é fundamental dentro de um contexto de adoração que você externaliza a sua alma. Mas como você deve manifestar o amor? Por meio da obediência, da prática dos mandamentos. Então você quer amar Jesus verdadeiramente? Extravase no culto, seja espontâneo, mostre o que você tem dentro de você, mas acabou aquilo? Não se esqueça que você deve guardar os mandamentos de Cristo. Pois se você tiver publicamente uma expressão de afeto, mas no dia a dia não de obediência, você não está amando Deus num ponto de vista bíblico. Pode ser que tenha um afeto no seu coração, mas biblicamente não tem respaldo. Então, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O que essa obediência resulta no Espírito Santo? Continua no texto. E eu pedirei, a partir do momento que vocês evidenciarem o amor que tem por mim, por meio da obediência, eu, Cristo, pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para todo sempre. É a nossa obediência que agrada a Jesus, que pede ao Pai que envie o Espírito Santo. A gente ama Jesus, a gente guarda o mandamento dele e ele manda o Espírito Santo através do Pai. Ele convence o Pai de mandar o Espírito Santo. Então entenda que o Espírito Santo foi enviado a pedido de Jesus, pela aprovação do Pai e pela obediência que manifestou o amor dos filhos. A função de Cristo aqui era pedir junto ao Pai para que o Espírito fosse enviado. A função do Pai era aprovar o Espírito de Jesus e enviar o Espírito Santo. E a função nossa era manifestar o amor em obediência. Então, se nós quisermos ter mais experiências com o Espírito Santo, nós devemos orar, jejuar e clamar, mas principalmente a partir de João 14, 15 até o 17, nós devemos sim guardar as palavras de Jesus, praticar as suas palavras. O amor deve ser prático. A partir da praticidade da obediência, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo tem encontrado legalidade para funcionar na sua vida?
O Espírito Santo tem encontrado obediência ou um convite à libertinagem? É fundamental que você reflita nisso, porque muitas pessoas, às vezes, quando acessam uma intimidade com o Espírito Santo, são levadas a lugares espirituais novos, têm uma fiação diferente. Algumas pessoas correm o risco de se ensoberbecerem e acharem que, porque são mais utilizadas que as outras, são mais importantes que as outras. Mas João 3,16 nos diz que o amor de Deus é um padrão. Deus se agrada de usar mais uma do que outras. Deus se agrada de um filho que está sendo mais obediente que outro, mas não quer dizer que ele ame mais um. Se agradar é uma coisa, amar era outra. Então, quer ser usado pelo Espírito Santo? Entenda que independente do quanto você já tenha sido usado, você deve buscar mais e principalmente cumprindo as palavras de Cristo, sendo obediente. Por meio da obediência, o princípio do amor do Espírito Santo é manifesto e nós temos a legalidade para que ele haja em nossas vidas. Então nós entendemos que a obediência é tão importante quanto o próprio sentimento de amor. Sem amor não haveria a guarda dos mandamentos e não haveria a legalidade para o envio do Espírito Santo. Então entendemos aqui que você deve dar uma resposta ao amor de Deus. Se a ação do amor divino em relação a nós é amar, a nossa reação é manifestar o amor em meio da obediência. Se o amor de Deus já foi estabelecido desde antes da fundação do mundo, como Jesus disse para Deus lá em João, nós não devemos criar nada, nós só devemos obedecer. Deus, com sua sabedoria, nos direciona para uma vida, que nós não precisamos criar caminhos, só obedecer. Se Deus quiser que eu vá, eu vou, e eu estou manifestando o amor que eu tenho por meio da obediência. O que mais evidencia um filho que realmente ama o pai do que ser obediente? Pois o pai sabe o que o filho quer. O pai sabe o que o filho precisa, aliás. O pai sabe o que é de bom para esse filho, não só para o tempo presente, mas para os anos que virão. Talvez o pai repreende hoje e o filho acaba sendo magoado, mas o pai avança na repreensão porque ele sabe que o dano, entre aspas, que ele causa hoje é pequeno se comparado ao dano que o mundo vai causar lá na frente. Então o pai corrige o filho hoje, por mais que machuque o próprio pai e o filho, porque sabe que daqui 5, 6, 7 anos esse filho vai ter aprendido e vai evitar esse problema. Assim é com Deus, através do Espírito Santo. Quando nós fomos obedientes, nós manifestamos o amor que temos por Deus e Ele enviou o Espírito Santo. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu devo buscar, eu devo clamar, mas principalmente eu devo ser obediente. Esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto, então, referente ao amor do Espírito Santo, é que o amor do Espírito Santo é manifesto por nos fazer lembrar de Cristo. O amor do Espírito Santo não está somente quando eu sou usado em dons do Espírito, mas o amor do Espírito Santo está em me fazer lembrar de Cristo. Então imagina, eu poderia realmente comparar alguém que se lembra muito das palavras, que tem facilidade em memorizar essas palavras e praticá-las. Eu posso comparar essa pessoa com uma pessoa que flui nos dons do Espírito. Uma pessoa tão usada por Deus que promove cura, libertação, salvação, que rompe barreiras, ela também, também tem uma relevância a pessoa que lembra das palavras de Cristo, porque a nossa carne, o nosso pecado faz com que nós esqueçamos, a nossa carne faz com que nós esqueçamos das palavras, porque somos seres humanos limitados em sua intelectualidade. Talvez eu não lembro diretamente o que eu li hoje pela manhã, eu vou lembrar algumas coisas, a minha mente ela é limitada, sou um ser humano limitado, então eu não consigo lembrar a exatidão de tudo que eu li, e o pecado faz com que eu não tenha o discernimento de como aplicar aquilo. Eu posso ler e lembrar, mas e o que eu faço com isso? O pecado impede que eu traga isso para uma praticidade. O Espírito Santo vem, então me faz lembrar, olha, será que Cristo faria isso? Será que Cristo se agradaria disso? E agora então você age dessa maneira. E o Espírito Santo me dá o discernimento necessário, além de me lembrar das palavras. Por isso, abra sua Bíblia então, em João 14, 26. Vamos continuar nas mensagens sobre João, continuando no capítulo 14, mais à frente um pouquinho. João 14, 26 vai dizer, desse mesmo Consolador, Mas o Consolador, agora ele dá o nome do outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Aqui existe um contraste entre a incapacidade humana derivada do pecado, porque o homem por si só é incapaz de compreender e guardar as palavras de Jesus, e a ação do próprio Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo nos ajuda em 3 coisas: revelação, discernimento e aplicabilidade. Então, o amor do Espírito Santo é manifesto
por nos fazer lembrar de Cristo, a partir de 3 pontos: revelação, discernimento e aplicabilidade. Ele nos revela a ação que Deus quer, ele nos revela a fala que Jesus quer que entendamos, ele nos dá o discernimento de como aplicar essa. Deus fala para amar, ele nos dá a dimensão desse entendimento por uma revelação, ele nos dá o discernimento de como agir e aí nos ensina a aplicabilidade de que maneira atuar. Então entenda, o Espírito Santo é fundamental para que nós vivamos a palavra de Deus. Se nós só tivéssemos visto o testemunho de Deus estabelecendo um padrão de amor, o testemunho de Cristo encarnando o amor, quando nós deveríamos aprender desse amor e praticar, usufruir, senti-lo e repassá-lo, se não fosse o Espírito Santo, nós seremos frios. Nós seremos frios completos, porque tudo que eu recebo, se não é o Espírito traduzindo para o meu espírito, a minha carnalidade e a minha pecaminosidade vão interferir nisso. E eu vou viver um amor que eu acho que eu tenho que dar tudo que eu tenho para os outros, abraçar todo mundo, dar abraços grátis, ou devo repreender todo mundo. Não. Como que isso acontece? Olha o amor que Cristo teve sendo entregue por mim. Qual a resposta que eu dou? Por isso que você deve ler a Bíblia com a ótica assim, o que o Espírito Santo quer me transformar. O que o Espírito Santo Cristo viveu, Deus permitiu que fosse guardado. Agora o Espírito Santo vai traduzir para o meu coração para eu aplicar e viver dessa maneira. Então o segundo ponto é fundamental para nós entendermos. Agora nós chegamos ao terceiro e último ponto, dessa breve aula. O amor é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Veja, Jesus nos dá um amor, coloca à nossa disposição um amor. O Pai colocou-nos à disposição esse amor também. Então, o Pai enviando o Filho nos coloca o amor à disposição. Só que nós devemos entender que para que nós vivamos, não somente desfrutemos, nós vivamos desse amor, é necessário que o Espírito Santo construa uma obra em mim. Você é incapaz de amar até o seu filho e até a sua esposa se não for ação do Espírito Santo. Você é incapaz de amar verdadeiramente os seus pais se não for ação do Espírito Santo. Porque às vezes os seus pais te desagradam em algum ponto, que você quer rejeitá-los no coração, mas Deus mostra que eles são limitados, que eles são carentes de misericórdia, que você deve ter paciência deles, que você deve ajustar o seu comportamento a partir dos erros deles, e você então se regula emocionalmente e fala, tá bom, meus pais podem ter errado comigo, mas eu não tenho direito, a partir do discernimento do Espírito Santo, de reagir a esse erro. Eu devo agir, vou continuar amando-os. Meus filhos podem me desagradar, mas a minha obrigação é amá-los, mesmo que eu esteja sentimentalmente afetado. O Espírito Santo ele vai nos dar essa condição. Por quê? Agora a gente encerra um pouquinho a leitura de João e nós vamos a Gálatas 5, 22. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e o verso 22. Gálatas 5, 22 e 23, nós vamos ler aquela famosa passagem do fruto do Espírito, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. Sublinha tudo isso. Mas o fruto do Espírito é amor. Pronto, para nossa aula é o suficiente. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas, não há lei. Não há lei contra isso. Qual foi a primeira parte do fruto do amor? Veja que não são frutos do amor. Não são frutos. Daqui não é um cacho de uva cheio de frutinha. É um fruto. Esse fruto, ele é perfeito. E a primeira parte desse fruto, ela não é a alegria, não é a paz que provém do Espírito, não é a longanimidade, a benignidade, não é a bondade, a fidelidade, a mansidão e nem sequer o domínio próprio. Qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Qual é a primícia do fruto do Espírito? Quando Deus vai entregar um fruto que o Espírito Santo gera em nós, a primeira parte que ele coloca para desenhar, para montar esse fruto, não é outra senão o amor. Porque o amor nos liga a Deus. A alegria, nós desfrutamos de Deus. A paz, nós desfrutamos. A longanimidade, benignidade, até o domínio próprio, nós desfrutamos. Agora, quando Deus põe o amor, é como se ele deixasse a digital dele no fruto que está no nosso interior. Porque da alegria até o domínio próprio, benefício exclusivo nosso. Mas quando Deus coloca o amor, ele está
transmitindo aquilo que ele é. Claro que Deus é alegre, tem paz e tudo mais, mas a principal característica da identidade de Deus dentro do fruto é o amor. E Deus coloca a primeira parte do fruto sendo o amor, a primícia do fruto é o próprio amor. Então a ênfase de Deus no fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23 não é outro senão o amor. O amor é a identidade divina, segundo 1 João 4, 8. Então, o primeiro fruto do Espírito é o amor. O amor é a primícia do fruto do Espírito. Então, de tudo que Deus podia colocar em nós como fruto, Ele colocou o amor. Então, entenda, para a gente avançar e concluir esse terceiro ponto. Se o fruto do Espírito é gerado em mim, é uma ação de Deus através do Espírito Santo, eu tenho que ter acesso e desenvolver por meio da minha santidade todos esses frutos. Mas entendendo que há um crivo, há uma seleção, há um critério maior da parte de Deus pelo amor. Se Deus é amor e eu manifesto o amor, eu não estou manifestando um sentimento, eu estou manifestando uma identidade divina. Por isso que você não foi convidado a escrever cartinhas para o mundo que você ama ele, a dar abraços grátis, por mais que isso seja relevante e quebrante corações, mas você foi chamado a manifestar o amor. Você é usado pelo Espírito Santo, você vai ter dons espirituais e vai ter o fruto do Espírito. Você vai ser fluente em dons espirituais e vai ter um fruto muito conciso. E qual o meio de tudo isso? O amor de Deus. É isso que Paulo entendeu na carta aos Coríntios, que o amor era um caminho de manifestação de dons e de fruto do Espírito. Não há nada maior que o amor nessa ótica aqui. Então, para entender, o amor é resultado da ação do Espírito Santo em nós, e a primícia do fruto, a primeira parte do fruto, não é nada além do amor, porque reproduz a identidade divina. Assim nós entendemos que o Espírito Santo deseja formar em nós pessoas com a imagem restaurada de Cristo, restaurar em nós a imagem e semelhança do padrão divino que foi perdido no Éden. Como? Através do fruto. E uma das principais coisas é o amor. Quer manifestar a identidade de Deus onde você está? Manifeste o amor, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Deus é amor, manifeste o amor de Deus, assim você estará manifestando quem Ele é. Como a nossa conclusão, então, eu vou ler 3 pontos breves aqui para você, de praxe desse módulo. Nós estamos aqui na terceira aula, você tem outras 2 aulas à sua disposição para assistir, das que já passaram, e mais uma que ainda vai sair referente ao amor dos discípulos, mas os 3 pontos que concluem essa aula sobre o amor do Espírito Santo. Primeiro ponto, a obediência é uma manifestação de amor. Então o Espírito Santo, por meio da passagem que nós lemos, ele foi enviado porque nós amamos a Deus, a Jesus, e o nosso amor foi evidente não porque nós demos abraços em Jesus, não porque os discípulos estavam com ele, mas porque os discípulos guardaram a sua palavra. A obediência foi o meio para o Espírito Santo ser enviado, foi a manifestação do amor. Ao obedecerem às palavras, manifestaram que estavam amando a Deus. Segundo ponto, a companhia do Espírito Santo nos remete à companhia de Jesus. E terceiro, o amor é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Entendemos então, se eu quero manifestar a companhia de Jesus, eu preciso manifestar o amor. E o resultado da ação do Espírito Santo em mim é eu manifestar esse amor. Você já imaginou? Um outro exemplo aí, hipotético. Um líder no ministério que você congrega. Um pastor, alguém muito usado por Deus. É claro que nós esperamos, de um pregador que tenha uma palavra ungida, com revelação, com profundidade, que faça conexões bíblicas, que tenha discernimento espiritual, que seja eloquente, que tenha segurança, tudo isso. Mas e quando essa pessoa sai do altar? Como é a mensagem que ela transmite? Lá no altar ela é violenta, com uma força, com uma intrepidez, mas ela pode ser tão agressiva assim quando ela vai para a sociedade? Não estou dizendo que a pessoa deixa de ser santa, mas veja, existe uma necessidade de transmitir o amor. Claro que numa pregação a repreensão também é o amor de Deus, mas é importante que essa pessoa, por mais usada no espírito, com dons, sinais, prodígios e maravilhas, ela consiga manifestar esse amor. A mesma pessoa que prega na revelação, ela deve servir nesse estado. A mesma pessoa que dá uma ordem para curas num culto, ele deve ter compaixão do perdido. Veja que não há divergências, isso somos nós que criamos, que uma pessoa muito usada, ela deve ter separado e ter que viver uma vida de glória, setuando o resto da igreja. Então entenda nesse exemplo hipotético que o que nós devemos esperar de um indivíduo, um pastor ou que seja muito usado pelo Espírito, é que ele seja também usado em amor. Se você busca os dons espirituais, saiba que maior do que qualquer dom é viver em amor. Então talvez
mais difícil do que ser usado para cura é conseguir viver em amor. Então, quando você orar, peça para Deus te usar no Espírito, mas peça também para você não ser apartado ou pelo menos chegar ao lugar de manifestar o amor, porque quando você manifesta o amor de Deus, você manifesta a identidade do Pai e a função de Jesus Cristo. Essa foi a terceira aula, nossa penúltima aula antes da conclusão desse módulo a respeito dos 4 amores bíblicos a partir dos escritos de João, né? Só passamos aqui por Paulo, mas a ênfase está em João, sobretudo a sua primeira carta e o seu evangelho, para entendermos que o amor de Deus é algo que precisa nos mover, não como um sentimento passageiro, mas como um verdadeiro fundamento da fé cristã. E aí, tem gostado dessas aulas? Elas têm transformado o seu entendimento sobre a sua praticidade cristã, pois você foi obrigado, não foi convidado. Existe uma lei da parte de Deus que você deve amá-lo e amar o próximo, pois Deus tem te guardado nesse amor. Então dê uma resposta ao amor de Deus. Haja para o mundo como você está reagindo a Deus, manifestando o amor dele onde estiver, e não deixe de buscar o Espírito Santo, de orar em línguas, de jejuar, de ler a palavra e ter um discernimento. Como Deus quer usar você na sua congregação, como Deus quer te usar na sua família, no seu trabalho, na universidade. Deixe o Espírito Santo traduzir esse amor para o cotidiano que você tem vivido. Por isso, não deixe de ter uma vida baseada nas disciplinas espirituais, para que aí sim, o amor de Deus esteja poderoso em você para alcançar os demais. Muito obrigado pela tua participação, por estar conosco aqui nessa terceira aula do nosso módulo a respeito dos amores de Deus. Eu quero te convidar a não ir embora antes de seguir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, aliás, de curtir esse vídeo, de encaminhar ele para alguém, né, para nos ajudar no engajamento, e não deixar de ser fiel a toda terça, a partir das 20 horas, está online conosco na Escola Bíblica. Eu te aguardo, porque toda terça vai sair uma aula nova, fundamental para a tua edificação espiritual. Te aguardo na próxima aula. Deus abençoe.